A seca de 1925 havia durado mais tempo que qualquer homem vivo conseguia lembrar. As últimas chuvas tinham caído no final de 23, e desde então o sertão virou uma fornalha que consumia tudo: gado, plantação, esperança. Lampião sabia que tempos assim forçavam decisões. O bando crescera nos últimos meses. Homens famintos chegavam quase toda semana, trazendo notícias de fazendas abandonadas e famílias dispersas pelo vento quente que varria a Caatinga. Foi nesse cenário que chegou a informação sobre a fazenda do coronel Epitácio Pessoa, do outro lado do Rio São Francisco. O homem acumulara fortunas enquanto o povo morria de sede, e suas terras permaneciam verdes graças aos poços artesianos que mandara cavar com dinheiro sujo. Mais importante ainda, boatos corriam de que guardava no casarão uma quantia considerável em moedas de ouro, reserva para tempos difíceis, que aparentemente nunca chegavam para quem tinha poder. Virgulino Ferreira da Silva, o homem por trás do nome Lampião, estudara a região por semanas, através dos relatos de seus informantes. A fazenda ficava numa área relativamente isolada, protegida apenas pela distância e pelo rio que servia como barreira natural. Epitácio confiava demais nessa proteção geográfica, mantendo apenas meia dúzia de jagunços em sua propriedade. Era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. O capitão reuniu 16 homens para a empreitada. Escolheu cangaceiros experientes, aqueles que já haviam provado sua lealdade e coragem em combates anteriores. Entre eles estava Modesto, seu braço direito desde os primeiros anos do cangaço, homem de poucas palavras e pontaria certeira. Também seguiria Zé Baiano, conhecido pela habilidade com explosivos, e João Curto, que apesar do nome conseguia se mover pela Caatinga com a agilidade de um gato. Durante 3 dias, marcharam em direção ao Rio São Francisco. O caminho era árido, cortado por trilhas que serpenteavam entre mandacarus e xique-xiques. Os homens economizavam água e conversas, movendo-se como sombras sob o sol inclemente. À noite, acampavam sem fogueiras, mastigando charque e farinha, enquanto Lampião traçava os detalhes finais do plano. A estratégia era simples: atravessar o rio durante a madrugada, atacar a fazenda ao amanhecer e retornar antes que qualquer reforço pudesse chegar. O Rio São Francisco, naquela época do ano, corria mais baixo devido à estiagem, facilitando a travessia. Lampião conhecia um ponto onde a correnteza era mais fraca e as margens menos escarpadas. Informação valiosa, obtida de um vaqueiro que certa vez ajudara o bando em troca de proteção. Na terceira noite, acamparam a pouco mais de 1 légua da margem. O ar estava pesado, carregado de uma umidade estranha que parecia prometer chuva, embora o céu permanecesse limpo. Os homens verificaram suas armas pela última vez. Rifles Mauser, carabinas, facões afiados como navalhas. Cada cangaceiro carregava também munição extra e uma pequena porção de pólvora seca, protegida em borrachas impermeáveis. Lampião ajustou os óculos, aqueles mesmos que se tornariam sua marca registrada, e observou o grupo. Todos pareciam prontos, mas ele notava a tensão natural que antecedia qualquer operação importante. Alguns cochilavam encostados às mochilas, outros conferiam obsessivamente os cartuchos. Modesto afiava a lâmina do punhal, movimento repetitivo que o acalmava antes dos combates. Quando a lua começou a declinar, o capitão deu o sinal. Moveram-se silenciosamente através da Caatinga noturna, guiados apenas pelo conhecimento que Lampião tinha do terreno. O som do rio foi crescendo gradualmente, um murmúrio constante que mascararia qualquer ruído que pudessem fazer durante a travessia. Chegaram à margem pouco antes das 4 da manhã.
O rio São Francisco se estendia diante deles, suas águas escuras refletindo as últimas estrelas. A corrente parecia mais forte do que Lampião esperava. A seca prolongada concentrara o fluxo, fazendo com que o rio corresse mais rápido, apesar do nível baixo. Mesmo assim, manteve a confiança no plano. As canoas improvisadas haviam sido preparadas na véspera com galhos flexíveis e couro de bode. Eram embarcações precárias, mas suficientes para transportar homens e equipamentos através do rio. Cada uma podia levar 4 cangaceiros com segurança, forçando uma divisão do grupo em 4 travessias. Zé Baiano e 2 homens subiram na primeira canoa, remando devagar para testar a correnteza. A embarcação balançou perigosamente nos primeiros metros, mas logo encontrou o ritmo. Lampião observou atentamente a maneira como a água reagia, calculando mentalmente o melhor ângulo para as próximas travessias. Quando a primeira canoa alcançou a margem oposta sem incidentes, o capitão autorizou a segunda. João Curto assumiu o comando dessa embarcação, demonstrando habilidade natural no manejo dos remos improvisados. A travessia transcorreu normalmente e em poucos minutos mais, 4 cangaceiros pisavam na margem do lado da fazenda. Foi na terceira viagem que os primeiros sinais de problema apareceram. A canoa, talvez sobrecarregada ou mal equilibrada, começou a fazer água ainda na primeira metade da travessia. Os homens tiveram que remar mais vigorosamente, lutando contra o tempo e a correnteza que os empurrava rio abaixo. Conseguiram chegar do outro lado, mas a embarcação estava praticamente inutilizada. Restava apenas uma canoa para transportar Lampião, Modesto e outros 2 cangaceiros. O capitão hesitou por um momento, considerando se não seria melhor postergar a operação. Mas 16 homens já estavam comprometidos com o plano, e voltar significaria desperdiçar dias de preparação. Decidiu seguir em frente. A última canoa entrou na água quando o céu já começava a clarear no horizonte. Lampião ocupou a proa, Modesto a popa, enquanto os outros 2 remavam no meio. A embarcação deslizou inicialmente com suavidade, mas logo ficou evidente que a correnteza estava mais forte do que nas travessias anteriores. Na metade do percurso, quando já podiam distinguir claramente a vegetação na margem oposta, Modesto percebeu algo que o incomodou. Apontou discretamente para Lampião uma movimentação estranha entre os arbustos. Sombras que pareciam se deslocar de maneira coordenada, diferente do balanço natural da vegetação com o vento. O capitão franziu os olhos, tentando enxergar melhor através das lentes dos óculos que já começavam a embaçar com a umidade do rio. Por alguns segundos não conseguiu identificar nada suspeito. Então viu o brilho metálico de um cano de rifle entre as folhas, seguido por outro e mais outro. Antes que pudesse gritar um aviso, os primeiros disparos cortaram o ar matinal. Os tiros ecoaram como trovões sobre a superfície do rio, quebrando a tranquilidade da madrugada. Balas assobiaram perigosamente próximas à canoa, levantando pequenas colunas d'água ao atingir a superfície. Uma delas atravessou a lateral da embarcação, bem próxima ao local onde Modesto segurava o remo. Do outro lado, os cangaceiros que já haviam atravessado responderam imediatamente ao fogo. Zé Baiano foi o primeiro a localizar um dos atiradores escondidos, derrubando-o com um tiro certeiro de Mauser. Mas era evidente que estavam em desvantagem numérica e posicional. Os inimigos conheciam o terreno e haviam preparado a emboscada com cuidado. A canoa de Lampião tornou-se o alvo prioritário dos atacantes. 3 rifles concentraram fogo na pequena embarcação, forçando os ocupantes a se abaixarem enquanto tentavam continuar remando. A madeira começou a estilhaçar sob o impacto das balas, e a água começou a entrar mais rapidamente. Modesto, com sua experiência de combate, percebeu imediatamente que não chegariam à margem antes da canoa afundar.
Gritou para Lampião por cima do barulho dos tiros, indicando um ponto na margem onde a vegetação era menos densa. Era arriscado, mas representava a única chance de sobrevivência. O capitão compreendeu a situação e ordenou que abandonassem a canoa. Os 4 homens se lançaram na água fria do Rio São Francisco, segurando as armas acima da cabeça enquanto nadavam desesperadamente em direção à margem. A correnteza, que antes era apenas um incômodo, agora se tornara uma inimiga mortal, arrastando-os rio abaixo, enquanto os tiros continuavam chovendo à sua volta. Um dos cangaceiros não conseguiu manter o rifle seco e teve que abandoná-lo para não se afogar. Outro recebeu um tiro no ombro, mas continuou nadando com determinação sobrenatural. O sangue se misturava à água barrenta, criando uma nuvem vermelha que se dispersava na correnteza. Lampião, apesar dos óculos embaçados que dificultavam sua visão, conseguiu alcançar uma pedra no meio do rio. Apoiou-se nela por alguns segundos, recuperando o fôlego e avaliando a situação. Via seus homens do outro lado tentando flanquear os atacantes, mas a vegetação densa dificultava os movimentos. Era uma batalha desigual, e ele estava começando a perceber que haviam caído numa armadilha cuidadosamente planejada. A água gelada entorpecia seus músculos, mas o instinto de sobrevivência mantinha-o alerta. Conseguiu identificar pelo menos 6 pontos de tiro diferentes na margem oposta, um número muito maior de inimigos do que esperavam encontrar. Alguém havia vazado informações sobre o plano, ou então sua reputação havia atraído uma força-tarefa específica para capturá-lo. Modesto emergiu na superfície alguns metros rio abaixo, tossindo água e sangue. Uma bala havia raspado sua cabeça, abrindo um corte superficial, mas aparatoso. Mesmo ferido, continuava segurando o rifle acima d'água, demonstrando a disciplina que o tornara o braço direito de Lampião. Os disparos diminuíram momentaneamente, permitindo que os 2 cangaceiros na água se aproximassem da margem. Mas era uma calmaria enganosa. Os atacantes estavam apenas mudando de posição para obter melhores ângulos de tiro. Quando Lampião finalmente conseguiu tocar o solo lodoso da margem com os pés, uma nova rajada de balas forçou-o a mergulhar novamente. A situação estava se tornando insustentável. 3 de seus homens já haviam sido atingidos, um deles gravemente. A munição estava se esgotando rapidamente e as armas molhadas começavam a apresentar falhas. Mais preocupante ainda, o sol nascia rapidamente e a luz crescente facilitaria a pontaria dos inimigos. Foi então que Lampião tomou uma decisão que mudaria o curso da batalha. Em vez de tentar alcançar a margem no mesmo ponto onde os inimigos esperavam, Lampião decidiu usar a correnteza a seu favor. Fez sinais para Modesto e gritou uma ordem que soou como loucura: deixar-se levar pelo rio. A tática era arriscada, mas a posição defensiva dos atacantes estava concentrada num trecho específico da margem. Rio abaixo, poderiam encontrar uma oportunidade. A correnteza os arrastou por quase 200 metros antes que conseguissem se aproximar novamente da margem. Aqui, a vegetação era diferente, menos densa, com algumas árvores maiores que ofereciam melhor cobertura. Mais importante, estavam agora atrás da linha principal de tiro dos emboscadores. Lampião emergiu da água como uma criatura do rio, cabelos grudados na testa, óculos milagrosamente ainda no lugar. Sua roupa encharcada pesava como chumbo, mas os músculos respondiam com a energia desesperada de quem sabia que os próximos minutos definiriam vida ou morte. Modesto apareceu logo depois, o corte na cabeça ainda sangrando, misturando vermelho com a água barrenta que escorria do cabelo. Do outro lado do rio, os disparos continuavam, mas agora Lampião conseguia perceber um padrão na movimentação dos inimigos. Eram profissionais, provavelmente jagunços experientes ou mesmo soldados. Moviam-se com coordenação, cobrindo uns aos outros enquanto mudavam de posição.
Não era um encontro casual, mas uma operação planejada. O capitão rastejou pela lama da margem até alcançar uma posição que lhe permitia observar melhor o campo de batalha. Seus homens do outro lado estavam encurralados numa faixa estreita de terra, com o rio às costas e os atacantes à frente. Zé Baiano havia encontrado abrigo atrás de um tronco caído, mas sua posição estava sendo gradualmente cercada. João Curto tentava flanquear pela direita, mas a vegetação densa limitava seus movimentos. A situação parecia desesperadora, mas Lampião notou algo que os inimigos não perceberam. A posição deles também tinha vulnerabilidades. Concentrados em manter seus homens encurralados, deixaram descoberto o flanco esquerdo, exatamente onde ele e Modesto agora se encontravam. Modesto compreendeu o plano sem precisar de explicações. Verificou rapidamente sua arma, um rifle Winchester que milagrosamente havia mantido seco durante a travessia tortuosa pelo rio. Lampião fez o mesmo com sua carabina, limpando a umidade do mecanismo e conferindo os cartuchos. Ambos tinham munição limitada, mas suficiente para criar a distração necessária. O primeiro tiro de Lampião pegou um dos atacantes completamente desprevenido. O homem tombou entre os arbustos sem um gemido, atingido no pescoço por uma bala que atravessou a vegetação como se conhecesse o caminho. O segundo tiro de Modesto foi igualmente certeiro, derrubando outro inimigo que tentava se reposicionar. A confusão que se seguiu foi exatamente o que os cangaceiros encurralados precisavam. Zé Baiano aproveitou a distração para sair de trás do tronco e avançar sobre um dos atiradores mais próximos. Sua pontaria era lendária no bando e não decepcionou. 3 tiros rápidos eliminaram 2 inimigos e feriram gravemente um terceiro. Mas a vantagem momentânea logo se transformou em combate corpo a corpo. Os atacantes, percebendo que haviam perdido a superioridade posicional, abandonaram as posições defensivas e partiram para o confronto direto. Era uma decisão arriscada, mas talvez a única que lhes restasse. O primeiro homem que emergiu da vegetação em direção a Lampião era um sujeito baixo e atarracado, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas anteriores. Empunhava um facão de lâmina larga e se movia com a confiança de quem sabia usar a arma. Lampião não teve tempo de recarregar a carabina, puxou seu próprio facão e enfrentou o ataque. O entrechoque das lâminas produziu um som metálico que ecoou sobre o rio. O atacante era habilidoso, mas Lampião tinha a vantagem da experiência e do desespero. A luta durou menos de 1 minuto. Uma sequência rápida de golpes e aparadas que terminou com a lâmina do capitão cravada entre as costelas do adversário. Modesto enfrentava simultaneamente 2 inimigos. Um deles tentava cercá-lo pela esquerda, enquanto o outro avançava de frente, numa coordenação que revelava treinamento militar. O braço direito de Lampião usou a única vantagem que tinha. Conhecia melhor que qualquer um as táticas de combate do cangaço. Fingiu recuar, atraindo os 2 atacantes para uma posição onde ficaram momentaneamente alinhados. Então se lançou lateralmente, rolando pela lama da margem enquanto disparava 2 tiros rápidos. O primeiro homem caiu imediatamente, atingido no peito. O segundo hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Modesto se reposicionar e eliminá-lo com um tiro na cabeça. Do outro lado do rio, a batalha também chegava ao clímax. Zé Baiano havia conseguido se aproximar o suficiente de um dos atiradores para usar sua habilidade com explosivos. Uma pequena carga de pólvora, acionada com precisão cirúrgica, eliminou 2 inimigos de uma vez e abriu uma brecha na linha defensiva adversária. João Curto aproveitou a abertura para flanquear pela direita, movendo-se com a agilidade que lhe valera o apelido irônico. Apesar da baixa estatura, era capaz de se deslocar pela caatinga sem fazer ruído, surgindo onde menos esperavam.
Sua especialidade eram os ataques surpresa, e naquele momento teve a oportunidade perfeita de demonstrá-la. O combate estava virando a favor dos cangaceiros, mas o preço era alto. 2 homens de Lampião haviam caído gravemente feridos, e outros 3 apresentavam ferimentos que limitavam sua capacidade de combate. Mais preocupante, a munição estava se esgotando rapidamente e ainda havia pelo menos 4 inimigos ativos. Foi quando Lampião percebeu que não estavam enfrentando apenas jagunços comuns. Um dos atacantes sobreviventes usava uma farda desbotada que parecia militar e sua maneira de se mover revelava treinamento formal. Outro carregava uma carabina de modelo mais moderno, provavelmente fornecida por autoridades governamentais. A realização foi como um soco no estômago. Haviam caído numa operação coordenada entre fazendeiros locais e forças oficiais. Alguém havia infiltrado informações sobre o plano, ou então sua fama havia crescido o suficiente para justificar uma ação conjunta contra o bando. Em qualquer dos casos, significava que outros perigos poderiam estar se aproximando. Modesto chegou à mesma conclusão, mas por um caminho diferente. Notou que um dos homens mortos carregava equipamento de comunicação, um apito especial usado por tropas organizadas para coordenar movimentos. Se havia comunicação, poderia haver reforços a caminho. Lampião tomou uma decisão rápida, gritou para seus homens do outro lado do rio, ordenando que se reagrupassem numa posição mais defensiva. A operação contra a fazenda do coronel Epitácio estava cancelada. Agora a prioridade era sobreviver e escapar da armadilha. Mas escapar seria mais difícil do que imaginava. O Rio São Francisco, que deveria ser apenas um obstáculo geográfico, havia se transformado numa barreira quase intransponível. As canoas estavam destruídas ou inutilizadas, e nadar de volta significaria se expor novamente ao fogo inimigo. Pior ainda, o som dos disparos havia se espalhado pela região. Em algum lugar, outras pessoas haviam ouvido a batalha e poderiam estar alertando as autoridades. O tempo estava se esgotando e cada minuto que passassem na margem do rio aumentava o risco de serem cercados por forças superiores. Foi então que Zé Baiano gritou algo que mudou tudo. Havia encontrado escondida entre a vegetação uma canoa maior. Provavelmente pertencia aos próprios atacantes, trazida como parte da operação. Era uma embarcação mais sólida que as improvisadas pelos cangaceiros, capaz de transportar mais homens com segurança. O problema era chegar até ela. A canoa estava numa pequena enseada, protegida por pelo menos 2 atiradores que haviam se entrincheirado entre as rochas da margem. Qualquer tentativa de se aproximar seria recebida com fogo concentrado, mas era a única possibilidade real de escape. Lampião estudou a situação rapidamente. Tinha 3 homens do seu lado do rio, todos feridos em maior ou menor grau. Do outro lado, restavam 8 cangaceiros em condições de combate, mas encurralados numa posição que se tornaria insustentável se chegassem reforços inimigos. A decisão que tomou revelou por que se tornara o líder mais respeitado e temido do cangaço nordestino. Lampião ordenou que Modesto e o terceiro homem criassem uma distração, atacando os 2 últimos defensores pela retaguarda, enquanto ele mesmo se lançaria na água para alcançar a canoa. Era um plano suicida, nadar sozinho sob fogo inimigo. Mas era também a única maneira de dar aos seus homens uma chance real de escape. O capitão tirou os óculos e os guardou cuidadosamente na camisa. Depois verificou pela última vez sua pistola e o facão. Não levaria o rifle, apenas atrapalharia na água. Respirou fundo, sentindo o gosto metálico do medo na boca, e se lançou no rio. A água fria do São Francisco o envolveu como um abraço mortal. A correnteza era mais forte do que parecia, e logo percebeu que teria que nadar muito mais vigorosamente do que planejara para alcançar a enseada onde estava a canoa.
Cada braçada era um esforço que consumia energia preciosa, e ainda tinha pela frente o confronto com os dois homens entrincheirados. Os primeiros tiros chegaram quando ainda estava a meio caminho da canoa. Balas cortavam a água ao seu redor, algumas passando tão próximas que podia sentir o deslocamento do ar. Mergulhou mais fundo, tentando usar a própria água como proteção, mas não podia ficar submerso por muito tempo sem perder o rumo. Do outro lado, Modesto e seu companheiro haviam iniciado o ataque coordenado. Moviam-se como fantasmas pela vegetação da margem, usando cada árvore e arbusto como cobertura. O barulho de seus tiros mascarou parcialmente o som que Lampião fazia na água, dividindo a atenção dos defensores. Quando finalmente conseguiu tocar o fundo lodoso da enseada, Lampião estava exausto. Seus pulmões ardiam e a roupa encharcada pesava como uma armadura de chumbo. Mas não havia tempo para recuperar o fôlego. Um dos atiradores havia percebido sua aproximação e estava virando o rifle em sua direção. O capitão se lançou para a frente, saindo da água como uma fera ferida. A primeira bala passou raspando por sua cabeça. A segunda atingiu a lama onde ele estava um segundo antes. Em 3 passadas rápidas, alcançou a posição do atirador e cravou o facão em seu peito antes que o homem pudesse disparar novamente. O segundo defensor tentou se reposicionar para ter uma linha clara de tiro, mas Modesto apareceu em seu flanco, eliminando-o com 2 tiros precisos. A enseada estava limpa, mas outros perigos se aproximavam. Do alto do rio chegavam vozes distantes, reforços inimigos se aproximando pela margem. Lampião calculou que tinham no máximo 10 minutos antes que a situação se tornasse completamente insustentável. Gritou para seus homens do outro lado, indicando que trouxessem os feridos para a canoa. A travessia de volta foi um pesadelo organizado. A canoa comportava no máximo 8 pessoas, mas havia 11 cangaceiros para transportar, 2 deles gravemente feridos. Lampião tomou a decisão de dividir o grupo. Primeiro os feridos e 4 homens para protegê-los, depois ele mesmo com os restantes. Zé Baiano assumiu o comando da primeira travessia. Sua experiência com explosivos lhe havia ensinado precisão sob pressão, qualidade essencial para navegar sob fogo inimigo. A canoa deslizou pesadamente, sobrecarregada mas estável, enquanto os homens na margem forneciam cobertura. Foi durante essa travessia que aconteceu o primeiro dos eventos que marcariam para sempre a memória de Lampião. Um dos feridos, um jovem cangaceiro que havia se juntado ao bando apenas 3 meses antes, começou a perder muito sangue. O ferimento no abdômen, que inicialmente parecia superficial, revelou-se fatal. O rapaz morreu nos braços de Zé Baiano, bem no meio do Rio São Francisco. Não havia tempo para luto. Uma canoa alcançou a margem onde Lampião esperava. Descarregou os sobreviventes e imediatamente iniciou a viagem de volta. Mas agora os reforços inimigos haviam chegado e novos tiros começaram a atingir a água ao redor da embarcação. Modesto assumiu os remos para a segunda travessia, deixando Lampião livre para revidar o fogo. O capitão havia recuperado um dos rifles abandonados pelos atacantes mortos, e sua pontaria era precisa mesmo balançando na canoa. 3 tiros eliminaram 2 novos inimigos e feriram um terceiro, reduzindo momentaneamente a pressão sobre a embarcação. Mas foi quando estavam a poucos metros da margem oposta que aconteceu o segundo evento marcante. Uma bala perdida, disparada por um dos reforços que chegavam, atingiu Modesto nas costas. O homem que havia sido braço direito de Lampião por mais de 5 anos cambaleou, largou os remos e caiu de bruços no fundo da canoa. Lampião se lançou para assumir o controle da embarcação, mas era tarde demais. A correnteza, agora sem oposição, começou a arrastar a canoa rio abaixo. Os outros 2 cangaceiros tentaram ajudar com os remos, mas não tinham a habilidade necessária para controlar a embarcação sobrecarregada.
Durante quase 15 minutos foram arrastados pela correnteza enquanto tiros esporádicos continuavam chegando da margem. Modesto ainda respirava, mas estava inconsciente, perdendo sangue rapidamente. Lampião sabia que seu amigo mais próximo estava morrendo, e não havia nada que pudesse fazer além de tentar salvá-lo, levando-o para a terra firme. Conseguiram finalmente encalhar a canoa numa curva do rio, quase meio quilômetro abaixo do local da emboscada. Ali, protegidos por uma elevação natural da margem, Lampião tentou cuidar dos ferimentos de Modesto. Mas o homem que havia estado ao seu lado em dezenas de batalhas já não respondia aos chamados. Modesto morreu ao pôr do sol, enquanto as águas do São Francisco corriam indiferentes ao seu lado. Lampião fechou os olhos do amigo e ficou em silêncio por alguns minutos, permitindo-se um momento de luto que raramente se concedia. Depois, com a praticidade brutal que o cangaço exigia, ordenou que enterrassem o corpo numa cova rasa na margem do rio. Não havia tempo para rituais elaborados. As vozes dos perseguidores ainda ecoavam na distância, e permanecer no local significaria colocar todo o bando em risco. Lampião reuniu os sobreviventes, agora apenas 9 homens, 3 deles feridos, e iniciou a retirada pela Caatinga. A marcha noturna foi uma provação que testou os limites de todos. Os feridos gemiam a cada passo, mas não havia alternativa senão continuar. Lampião conhecia a região bem o suficiente para encontrar abrigos temporários, cavernas pequenas, grotas escondidas, locais onde poderiam descansar por algumas horas sem serem descobertos. Foi durante uma dessas paradas, numa gruta que mal comportava o grupo, que Lampião começou a juntar as peças do que havia acontecido. A emboscada havia sido planejada com informações precisas sobre seu plano. Alguém sabia exatamente onde e quando tentariam atravessar o rio. Mais perturbador ainda, os atacantes pareciam conhecer suas táticas, antecipando movimentos que deveriam ser imprevisíveis. Zé Baiano, que apesar dos ferimentos mantinha a lucidez, chegou à mesma conclusão por um caminho diferente. Lembrou que nas últimas semanas havia notado alguns rostos estranhos nas vilas por onde passavam. Homens que pareciam comerciantes ou vaqueiros, mas que faziam perguntas sutis demais para serem coincidência. A suspeita de traição dentro do próprio bando ou entre seus colaboradores era uma ferida mais profunda que qualquer corte de bala. Lampião havia construído sua liderança baseada na lealdade mútua, na confiança de que cada homem defenderia os outros até a morte. Descobrir que alguém havia vendido essas informações significava repensar toda a estrutura de segurança do grupo. Durante 3 dias, se esconderam numa região de serra que Lampião conhecia desde a juventude. Era um labirinto de pedras e vegetação espinhosa onde poucos se aventuravam, lugar ideal para curar feridas e planejar os próximos passos. Mas a cada hora que passava, a certeza da traição se solidificava na mente do capitão. João Curto foi o primeiro a manifestar abertamente a suspeita. Lembrou que Chico Pereira, um dos informantes regulares do bando, havia feito perguntas específicas demais sobre a operação da fazenda. Detalhes que não precisava saber. Curiosidade excessiva sobre rotas e horários. Na época, parecera apenas zelo profissional. Agora ganhava contornos sinistros. Lampião ordenou que 2 homens voltassem discretamente à vila onde Chico Pereira costumava ser encontrado. A missão era simples: observar, descobrir com quem o homem havia conversado nas últimas semanas e, se necessário, trazê-lo para um interrogatório mais direto. Os homens voltaram na madrugada do 4º dia, com informações que confirmaram os piores temores. Chico Pereira havia desaparecido da vila 2 dias após a emboscada, levando apenas o essencial. Vizinhos contaram que nos últimos tempos ele andava com dinheiro demais para alguém que vivia de pequenos serviços.
Mais revelador ainda, haviam sido vistos na região homens que se identificavam como comerciantes, mas que faziam perguntas sobre movimentações de cangaceiros. A traição estava confirmada, mas a vingança teria que esperar. O bando precisava se reorganizar, cuidar dos feridos e, principalmente, encontrar um novo território onde pudessem operar sem a constante ameaça de emboscadas bem planejadas. O episódio do Rio São Francisco havia mudado tudo. Agora enfrentavam inimigos que conheciam suas táticas e contavam com informações privilegiadas. Zé Baiano, apesar dos ferimentos, assumiu naturalmente o papel que havia sido de modesto. Sua experiência e frieza sob pressão o qualificavam para ser o novo braço direito, embora ninguém pudesse realmente substituir a parceria que Lampião havia desenvolvido com seu antigo companheiro. Foi Zé Baiano quem sugeriu a mudança de táticas que definiria os próximos meses. Em vez de operações grandes e planejadas, como a da Fazenda, deveriam adotar ações menores, mais rápidas, imprevisíveis. Ataques relâmpago que não dependessem de informações prévias detalhadas, reduzindo as chances de novas traições. A primeira dessas operações aconteceu apenas uma semana depois, quando ainda se escondiam na serra. Um comboio de mantimentos, destinado a uma das fazendas da região, passou pela estrada velha que cortava o pé da montanha. Era uma oportunidade pequena, mas segura. Poucos guardas, carga valiosa, rota previsível. O ataque durou menos de 10 minutos. Os cangaceiros desceram das pedras como demônios, cercaram o comboio antes que os guardas pudessem reagir adequadamente e desapareceram carregando farinha, charque e algumas armas. Não houve mortes, apenas ferimentos leves nos guardas que tentaram resistir. Mas o mais importante não foram os mantimentos capturados. Durante o ataque, Lampião notou algo que o tranquilizou. Nenhum dos guardas parecia estar esperando por eles. Não havia sinais de preparação especial, emboscadas ou reforços escondidos. Era um ataque genuinamente surpresa, confirmando que as novas táticas poderiam funcionar. Nos dias seguintes, realizaram mais 3 operações similares, sempre pequenas, rápidas, sem planejamento prévio detalhado. Os resultados eram menores que as grandes operações do passado, mas a segurança era incomparavelmente maior. E gradualmente a confiança do bando começou a se reconstruir. Foi durante a 4ª operação que encontraram Chico Pereira. O traidor estava numa fazenda isolada, a 3 léguas da vila onde costumava viver. Aparentemente havia recebido proteção em troca das informações fornecidas, mas a proteção se revelou ilusória. Quando os cangaceiros surgiram na propriedade atrás de gado para abate, encontraram o homem trabalhando nos currais como se nada tivesse acontecido. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Chico Pereira tentou correr, mas João Curto o derrubou com um tiro nas pernas. Não era para matar. Lampião queria respostas antes de qualquer coisa definitiva. O interrogatório aconteceu no próprio local, sem cerimônias. Chico Pereira, sangrando e apavorado, confessou tudo sem muito esforço de persuasão. Havia sido abordado por um agente do governo 3 meses antes, homem que se identificara como cabo da força pública. A oferta era simples: informações sobre movimentos do bando de Lampião em troca de dinheiro e proteção. Inicialmente, as informações eram gerais: quantos homens, que tipo de armas, regiões frequentadas. Mas gradualmente os pedidos ficaram mais específicos, até chegar ao plano detalhado da fazenda do coronel Epitácio. O pagamento pela informação da emboscada havia sido o maior de todos, 50 mil réis, uma fortuna para alguém como Chico Pereira. Mais perturbador que a confissão foi a revelação de que ele não era o único informante. Havia uma rede organizada de pessoas que forneciam informações sobre cangaceiros, em troca de dinheiro e proteção oficial. Nomes que Lampião conhecia, rostos em que confiava, pessoas que considerava aliadas.
A descoberta mudou completamente a percepção que Lampião tinha do conflito em que estava envolvido. Não era mais apenas uma luta entre cangaceiros e jagunços, ou mesmo entre bandidos e autoridades. Era uma guerra de informações, onde a confiança havia se tornado uma vulnerabilidade mortal. Chico Pereira morreu ali mesmo, executado por traição. Mas sua morte não trouxe satisfação para Lampião. Apenas a amarga certeza de que o mundo havia mudado e que o cangaço tradicional talvez não conseguisse sobreviver nessa nova realidade. Naquela noite, acampados numa grota escura onde o vento uivava entre as pedras, Lampião tomou uma decisão que moldaria o resto de sua carreira no cangaço. Nunca mais dependeria de informantes externos para operações importantes. Nunca mais confiaria em planos elaborados que pudessem ser vazados. E nunca mais subestimaria a capacidade de seus inimigos de se adaptar e contra-atacar. O Rio São Francisco havia levado mais que 2 de seus homens. Havia levado também uma inocência que ele nem sabia que possuía. A crença de que a lealdade era natural, de que a palavra empenhada tinha valor absoluto, de que existiam regras não escritas que todos respeitavam. Agora sabia que estava sozinho num mundo onde qualquer pessoa poderia ser comprada, onde qualquer confiança poderia ser traída, onde sobreviver significava suspeitar de todos e confiar apenas nos que haviam provado seu valor com sangue. As águas barrentas do São Francisco continuavam correndo, indiferentes aos dramas humanos que presenciavam. Mas para Lampião, aquele rio nunca mais seria apenas um obstáculo geográfico. Seria um cemitério de ilusões, um marco que separava o tempo da confiança ingênua do tempo da desconfiança mortal. E nessa nova fase de sua vida, seria ainda mais perigoso do que jamais fora.